Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Mucuyú quem é de Mucuyú e Saravá quem é de Saravá. Quase todas as semanas, quando eu venho me preparando para fazer os vídeos, eu penso em perguntas que me fizeram, eu coloco as coisas da melhor maneira que eu posso para trazer a vocês algum tipo de conhecimento sobre a minha religião. Eu professo o candomblé e o candomblé mudou a minha vida e foi a forma como eu me encontrei com Deus. E eu queria compartilhar com vocês um pouco de pensamento livre a respeito das religiões e a respeito de algumas crenças equivocadas que se tem sobre a minha religião e como a gente começou. Estou gravando agora em setembro de 2020 e aqui no Brasil, em março de 2020, a gente teve o começo da quarentena por conta da pandemia de coronavírus e esse foi um evento muito impactante para todas as pessoas no mundo. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, a gente está falando já de mais de 130 mil pessoas que lamentavelmente perderam a vida em função da pandemia. E por conta disso eu comecei a fazer experiências que eu não tinha tido antes. Eu não sou um sujeito particularmente retrógrado, eu não me considero uma pessoa avessa à tecnologia, mas eu não tinha essa capacidade de interação com as máquinas, né? Eu nunca tinha feito trabalho de vídeo, eu tenho alguma experiência com música, porque eu gosto muito do tema e canto um pouco, arranho um ou outro instrumento, mas eu nunca tinha feito um trabalho como esse, de conversar com as pessoas, de trazer as minhas ideias e deixar isso imortalizado de alguma forma, porque o que vai para a internet, teoricamente, não se perde. E aí eu comecei a me pensar aqui, a me perguntar umas coisas, e acho que poderia tomar um pouquinho do seu tempo hoje para falar sobre algumas questões pessoais sobre o pensamento acerca da vida e da morte. A gente tem lidado muito com essa questão do luto, e aí eu vou aproveitar para, depois de fazer essas considerações, vou deixar ali no final do vídeo uma interpretação rápida sobre o ritual fúnebre do candomblé e o mito que embasa a nossa crença e que talvez você ainda não conheça. Então, se você achar esse tema interessante, se você puder compartilhar esse vídeo para que outras pessoas ouçam também, para que surjam perguntas que você pode compartilhar comigo aqui nos comentários ou lá na nossa página do Facebook. Lá no Facebook você nos encontra como Ilê Axé, Ogum Lebedê e Cacique Pena Branca. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para que você tenha acesso a todo o conteúdo sempre que surgir coisas novas. Eu não tenho conseguido nos últimos dias fazer miniaturas, talvez esse vídeo também vá para o ar sem miniatura. A gente está envolvido agora com uma atividade muito intensa fisicamente, porque eu estou ajudando a construir a casa da minha mãe, que é uma coisa muito bonita. Um dia eu quero conversar com vocês a respeito. Estou preparando um material que eu quero fazer aí com umas entrevistas, contando a história de como o templo surgiu, um pouco da história de vida dessa guerreira gigantesca que eu tenho a honra de chamar de mãe, e também um pouco da história viva do candomblé, que eu quero conversar com minha mãe de santo, mas é isso, é tema para coisas futuras. O que eu estava querendo falar com você é sobre algo que você já deve ter se perguntado, porque todo mundo em algum momento já se deparou com isso, que é a aterrorizante certeza da nossa finitude. Muitas pessoas procuram as religiões como uma forma de responder a essa pergunta, como uma forma de ter uma tranquilidade, um conforto de saber o que acontece depois da morte. Os cientistas, as pessoas que são ligadas a uma visão científica, deixando aqui muito claro que eu não faço comparações ou críticas em relação a uma ou outra visão, tá? Eu entendo que todos têm a liberdade e a necessidade intrínseca dada por Deus de
exercer a sua liberdade de pensar, sentir e fazer as coisas que entende corretas, obviamente, na minha visão, desde que isso não extrapole o direito do outro também ter a sua própria liberdade, a sua forma de vida respeitada. Será que nós estamos preparados para lidar com as diferenças? Você já parou para se perguntar como você seria se você tivesse nascido num outro país, com acesso a outro tipo de cultura, se você fosse criado ingerindo alimentos que a gente não tem aqui, ou se você estivesse inserido numa cultura completamente diferente da sua? Será que dá para você afirmar com certeza que aquilo que você entende que é certo e errado seria a mesma visão, você teria esse mesmo conceito de certo e errado se você estivesse envolvido numa outra forma de cultura? Então isso precisa ser levado em consideração. A gente poderia ter um pouquinho mais de empatia pelo outro, de sentir um pouquinho mais as coisas. E aí eu vi uma postagem muito bonita, que é um provérbio africano, que fala o seguinte: antes de julgar uma pessoa, caminhe pelo menos por 3 luas com os sapatos dela. Quer dizer, se você não se colocar no lugar do outro, você não tem condições de fazer nenhum tipo de inferência sobre a vida do outro. A bem da verdade, no que toca à vida do outro, a sua opinião é irrelevante. Hoje a gente tem buscado a internet para saber da vida do outro, para falar da vida do outro. Todo mundo tem uma opinião muito rápida sobre as coisas e é muito fácil e confortável, de trás de uma tela, você despejar julgamento e fel em cima das pessoas. Então, se você conseguir evitar fazer isso, você vai conseguir dar um grande passo na sua evolução mental e emocional e vai se libertar de muitas coisas que te impedem de crescer hoje. Mas, em relação à morte, a gente tem um medo tão grande de deixar as pessoas partirem e de se permitir partir também, como se a nossa presença aqui fosse eterna. Ou, pior, como se a nossa presença aqui fosse imutável, como se fôssemos insubstituíveis. Eu estava tendo contato com um texto esses dias que fala alguma coisa nesse sentido e é maravilhoso. Eu não vou ter a profundidade de reproduzir todo aqui, até porque eu não tenho acesso ao autor e não tenho uma memória tão privilegiada. Mas cabe a reflexão, né? Aquelas coisas que você não empresta, que você não doa, que são suas coisas especiais. Quando você morre, elas são doadas, elas são jogadas fora e você não vai ter acesso a elas. Então, por que ficar se apegando demasiadamente a lugares, a coisas, a sentimentos? A gente às vezes passa uma vida inteira de amargura porque a gente não consegue falar perdão. Né? Me perdoa, eu errei naquele momento. Nossa, que difícil, né? A gente acha que é uma coisa tão fora do normal, igual a gente ter uma gaveta de meia. Todo mundo tem uma gaveta de meia, todo mundo usa meia. E todo mundo acha que no outro não pode saber que ele tem meia. Todo mundo erra. O gostoso da vida, o bonito da vida é exatamente isso. É você errar todos os dias um erro diferente, aprender com seu erro, se tornar uma pessoa melhor e com isso você ir evoluindo. A morte, para nós, religiosos, e especificamente eu falo do ponto de vista da minha religião, enquanto reencarnacionistas nós temos a ideia de que nós não estamos aqui apenas hoje, de que nós vamos perpetuar nossa
gente está com ele de novo. Agora a gente está impedido fisicamente de estar com as pessoas. E eu perdi pessoas que eu amava, que na verdade ainda amo nessa pandemia, e eu não vou ter mais a oportunidade de conversar com essas pessoas, de tocá-las, de abraçá-las, de estar com elas, enquanto eu estiver aqui nesse plano material, porque elas já não estão nesse plano material. Então, não desperdice o seu último momento com as pessoas. Não saia de casa com a cara feia quando você brigou com a sua mulher, com seu esposo, ou com a sua mãe, com seu pai, ou com seu filho, ou com seu irmão, ou com quem quer que seja. Não permita que esse momento de separação seja um momento agressivo, seja um momento negativo, seja um momento ruim. Porque você não sabe quando vai ser a próxima vez que você vai ter aquela pessoa por perto para colocar as coisas no lugar. Você não sabe quando vai ser o momento que a vida vai te dar de resolver os problemas. Então, viva com leveza para que você, na hora da morte, tenha a tranquilidade de morrer e deixar em paz as coisas e as pessoas que têm que ficar em paz. Não seja uma pessoa apegada à matéria, de forma que quando você morra, você descubra o desconhecido e lá no desconhecido, ao invés de se preocupar em conhecer tudo que pode ser conhecido, você fique preso a remorsos que você deixou parados aqui para trás. Se você não consegue perdoar, tenta pelo menos relevar, tenta deixar para lá, tenta deixar uma noite passar entre uma briga e uma resposta para que você não se arrependa depois. Ame as pessoas como se não houvesse amanhã, já disse o grande Renato Russo, porque não tem, na verdade, né? Se você parar para pensar, não há um amanhã. A gente não tem certeza alguma, além da certeza de que em algum momento o nosso corpo vai perecer. Bom, era isso que eu queria compartilhar sobre o meu pensamento de morte hoje, e que a gente poderia falar sobre morte de uma maneira mais leve. E eu quero falar muito rapidamente, porque a gente não pode falar sobre os segredos desse ritual, né, chamado de Axoxô ou Axexê, depende de qual nação, em que você faz a despedida, né, do corpo, e você então tem todo um rito em que você vai desprender os fundamentos que foram feitos nas iniciações para que a pessoa siga o seu caminho lá para o Orum, lá para o campo sagrado do céu, e que os seus despojos sejam levados à terra. No candomblé nós não fazemos cremações. A nossa visão religiosa é de que nós passamos a vida toda nos alimentando, não é? O nosso corpo, ele vive, nós vivemos numa temperatura média de 36 graus. Mesmo quando o nosso ambiente ao entorno não está nessa temperatura. Geralmente ele não está. Quando você vai a um funeral, se eventualmente você já tiver passado por essa experiência, e você tocou a mão do cadáver, você falou, nossa, o corpo está frio. Mas na verdade o corpo não está frio. O corpo simplesmente desceu até a temperatura ambiente, porque já não há ali a energia que você ingeria através do alimento, movimentando o corpo para fazer com que ele se mantivesse a 36 graus. É por isso que a gente se alimenta, é por isso que a gente está nessa temperatura constante. E aí, quando você devolve esse corpo à terra, você faz com que esse corpo se decomponha através dos micróbios, bactérias, dos vermes que fazem parte da nossa flora intestinal, que eles voltem com toda essa nossa essência material para a terra. Eles vão nutrir novamente a terra. Eles vão fazer parte da nutrição dos vegetais que vão alimentar os animais, e aí de alguma forma nós estamos retribuindo à terra aquilo que a terra nos deu tão generosamente durante a nossa vida. Há um mito que eu quero compartilhar com vocês do povo Iorubá, que fala que quando o Oxalá desceu à terra, depois de ter fracassado em criar o planeta, porque ele se envolveu numa situação em que ele foi enganado por Exu, porque ele não prestou reverência a Exu, não teve humildade para prestar reverência a Exu, e em função disso ele acabou se embebedando e ficou então inconsciente, momento em que o seu irmão Odudua pegou o saco da criação, que tinha uma terra sagrada da onde brotavam todas as criações do mundo, e Odudua cria o mundo, cria o planeta, cria as estruturas de todo o planeta como a gente conhece. Então
Então essa é a mitologia da criação, né? A Gênese Yorubá, ela se baseia no fato de que Odudua criou as coisas todas e não criou a vida. Ele criou alguns animais, criou as plantas, mas ele não criou o ser humano. Tarefa essa que pertencia então a Oxalá, que originalmente era quem tinha que ter criado o mundo. Se você tiver interesse em ouvir essa história com detalhes, põe aqui nos comentários que eu faço um vídeo só falando sobre a criação do mundo, coloco umas imagens e tal. Vai ficar bem legal, mas se você tiver interesse. O fato é que, quando Oxalá vem à Terra e começa a fazer experimentações para criar a estrutura do homem, ele tenta várias e várias técnicas com muitos objetos, com muitas matérias-primas diferentes. Ele tentou com pedra e não deu certo, tentou com ferro e não deu certo, tentou com madeira e não deu certo. Até que, muito cansado já, tendo peregrinado por toda a criação, ele chega então num mangue. Ele chega num pântano, num local em que ele encontra com Nanã Buruque. E o Nanã Buruque pergunta para ele: o que foi, Oxalá, que você está tão preocupado, está tão abatido? Você está com alguma dificuldade? Oxalá fala: eu preciso criar o homem e eu não consigo encontrar a matéria-prima correta. Nanã então fala para ele: você pode se utilizar da minha matéria-prima original, da minha matéria de domínio, e você pode criar o homem então do barro. O barro pertence a Nanã. O barro ele é moldável com as mãos, então Oxalá molda o homem, molda a mulher e dá para ele o sopro divino. E aí, no momento em que Oxalá dá o sopro divino e cria a vida, ele também cria Iku, o orixá, que vai receber novamente esse sopro divino no momento da morte. E no momento da morte, quando esse sopro divino é retirado e o ser, o espírito, o Egum, sai do corpo físico, então aquele boneco de madeira, de barro, perdão, ele volta a ser a matéria-prima essencial da qual ele era feito, e ele é depositado na terra para que ele volte a ser a sua composição inicial, que é a terra da qual Oxalá se utilizou com a bênção de Nanã para criar o homem. É por isso que nós, no candomblé, enterramos os nossos mortos e não fazemos as cremações. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. E mais uma vez eu te peço, se você puder me ajudar, compartilha esses vídeos, divulga eles, manda esse link para as pessoas pelo seu WhatsApp, porque de repente as pessoas não sabem da existência desse canal e nos ajuda muito se a gente conseguir melhorar as nossas inscrições, porque a gente vai ter acesso a outras ferramentas para a gente fazer vídeos melhores, para a gente conseguir fazer as lives aqui no Facebook, as lives aqui no YouTube, que é o que a gente está tentando fazer já de algum tempo. E eu quero te convidar também, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, lá na nossa página do Facebook, nós temos também as lives que a gente faz. E lá a gente troca ideia, a gente reza junto. Começou como uma reza para o Obaloaê no começo da pandemia e acabou virando também um espaço para a gente trocar ideias. E lá tem vídeos interessantes também falando sobre a religião. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço lá da nossa página do Facebook para você acessar também, ok? Fique com Deus, até a próxima semana. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Motumbá, a quem é de Motumbá, Colofé, a quem é de Colofé, a Mucuyu, a quem é de Mucuyu, Saravá, a quem é de Saravá. Grande beijo.